Galera, é o seguinte, eu fiquei meio off esse final de semana, do futebol da Elite, Data FIFA, Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganhou e assumiu a liderança de fato, é isso? Me contem então. Sim. Contem pra alguém que chegou hoje na Terra e quer saber o que aconteceu esse final de semana no Allianz Parque, alguém que acha que só tem show no Allianz. Nossa. Que? Você roubou assim a minha... O meu pensamento foi com Deus agora nesse final. Mas sim, o Palmeiras... Bruno, O show do Palmeiras. É. Aliás, não, pra não falar que eu não vi nada, eu vi o Abel de Criticando a novo torcida? chamando a torcida pra briga. Agora eu não quero mais que vocês cantem pra mim. Cara, o Só- Abel... Spoiler, recebemos um áudio de Wagner Mancini aqui. Ah, é? Ah, Vai é? mandar? Boa, gosto. mesmo? Sim. Ô, Gabi, me Oi. conta essa história, porque eu tenho a impressão que o Abel, ele tem quase certeza que ele é meio dono do Palmeiras. Não só dono, ele meio que é como um bom português, ele é o descobridor do Palmeiras, Do futebol né? do Palmeiras, Chegou é. com a caravela É o ali Pedro Álvares na Pardal. região de Nossa, Caraívas ali, né? Gianni. Tem uma ala da torcida que gosta. Tem Chegou uma ali mala grande. Com a caravela, falou Terra Vista. E aí viu lá o Allianz Parque. E aí, ele como um bom dono... Tava na Grécia, né? Em Santorini, falou assim, isso. poxa... Ele determina o que, ó, agora eu não preciso de vocês, agora eu quero vocês. Não, foi uma... Essa entrevista dele foi uma coisa assim, olha, eu não preciso, mas estão chegando uns joguinhos aí que pode ser que a gente perca, e aí eu vou precisar de vocês. Mas só rapidinho falando do jogo, o Palmeiras venceu super bem o Juventude. Ah, mas era o Juventude, time que tá na zona do rebaixamento. O Palmeiras precisava vencer por 2 motivos, né? Manter a confiança e se isolar na liderança do campeonato, como assim aconteceu. O Palmeiras tá com 58 pontos, 3 a mais que o Flamengo e com 2 vitórias a mais também. Lembrando que agora não tem mais nenhum jogo de diferença, né? Palmeiras e Flamengo têm a mesma quantidade de jogos. O Palmeiras ainda vai pegar o Santos em rodada atrasada. Mas foi um jogo muito bom, né? Porque o Palmeiras muito desfalcado, sem seus principais jogadores titulares. O Gustavo Gomes não tava, o Vitor Roque não tava por cartão, Aníbal, o Flaco Lopes. Então o Abel encontrou um time que conseguiu jogar bem, manter o mesmo nível do que estava jogando nas últimas rodadas. E um time que eu não acho que foi compacto, um time que soube jogar entre as linhas, um time que conseguiu trocar passes, um time que conseguiu pressionar, apesar do Everton, acho que dava pra ter defendido aquela bola, acho que dava. Mas o Palmeiras ganhou de 4-1, de 4-0, então acabou passando batido essa situação. 4-1, na verdade, Não, né? não. Acabou passando batido essa situação. Acho que o Dias sofreu um pouco nesse jogo de novo com o Gilberto, e vale lembrar que o Gilberto é um jogador mais velho, é um jogador que o Jair poderia ter aproveitado o Gilberto jogando pelo lado e conseguisse sobressair nessa partida. E ele não conseguiu, e pra mim ele é o único jogador que teve uma nota um pouco abaixo, talvez um 7,5. O restante do time do Palmeiras foi muito bem, mas é claro que mais uma vez o Abel conseguiu tirar todo o foco de que o Palmeiras jogou bem com o time desfalcado, com o Andreas Pereira jogando bem, o Bruno Rodrigues fazendo gol depois de quase 2 anos, e levou pra coletiva de imprensa quando ele fala sobre a torcida, né? Ele usa até, inclusive, o nome da torcida organizada. Ele fala, agora eu não preciso da mancha verde, preciso quando o time não tá bem, quando o time perde. E aí, mais uma vez, a gente lembra daquela situação que envolveu o jogo contra o Corinthians, inclusive na Copa do Brasil, onde o Abel ele é xingado pela torcida do Palmeiras e ele faz questão de relembrar isso em todas as coletivas. E o Abel, ele esquece que é essa mesma torcida que passou pano pra ele em 5 anos que ele tá aqui. Todas as vezes que ele falava alguma besteira, a torcida ia lá e falava assim, não, mas vocês estão contra o Abel, a imprensa é contra o Abel, quando a gente sabia que ele, de fato, fazia algumas coisas que não condiziam com a realidade. Toda vez que ele feria um direito humano, a torcida do Palmeiras tava lá. Pra defender. Só que agora que o caldo engrossou pra ele, principalmente com as derrotas pro Corinthians, porque eu acredito que o Abel ainda não tem entendido o peso que é o derby, independentemente da fase que o Palmeiras esteja. O Palmeiras pode ganhar um Mundial, se na rodada seguinte tiver. Calma, Fabiane, você é insuportável. Você tá rindo do quê, Bruno Milhausi? Não, eu tô dando um exemplo. O Palmeiras pode ganhar um Mundial. Se na rodada seguinte tiver um Palmeiras e Corinthians e o Palmeiras perder, não adiantou nada ganhar um Mundial. O Palmeiras não pode perder pro Corinthians, assim como o Corinthians não aceita perder pro Palmeiras, Não ia né? mais ter piada na abertura do resenha. Gente, pode colocar mais um xizinho que amanhã eu não venho. Pode pôr mais um na minha folha É de que ela ponto. falou, nem se ouviu, né? Não, eu ouvi. Voltou, Aí, ó. Não, mas foi um bom exemplo. Não foi? O Palmeiras pode ganhar qualquer coisa. Se perde pro Corinthians, não vale de nada. E é assim que pensa o palmeirense. E eu acho que o Abel precisa repensar essas falas dele sobre a torcida, porque não adianta nada ele falar isso e no outro dia ir lá no story dele do Instagram e postar todos somos um.
ou você bate no peito e fala e assume o que você falou na entrevista coletiva, de que você tem de fato uma rusga, que você tá chateado com a torcida mesmo, ou você simplesmente não diz nada, porque eu acho que fica uma situação extremamente chata com a torcida, porque no próximo jogo que o Palmeiras tiver importante, e vai ter agora, vai ter um Flamengo, vai ter um Cruzeiro, vai ter os 2 jogos da semifinal da Libertadores, se o Palmeiras perder, a torcida vai pegar no pé dele, independentemente do que ele tenha conquistado até aqui. Eu vou dar minha opinião sobre essa história do Abel, porque o Abel em várias coletivas esse ano revelou, ele disse isso abertamente, ele faz um personagem nas coletivas, ele é um personagem. Vocês não conhecem o Abel de verdade, isso aqui é um personagem, é o que eu apresento pra vocês. Esse personagem tá mal escrito, hein? Tá faltando desenvolvimento, porque hora tá em A jornada do herói não tá funcionando. Não tá bem escrito esse personagem não, vai ter que refazer o arco dele na novela aí. Porque, cara, o Abel hora vai pra um lado e aí no dia seguinte tá com um discurso completamente diferente, se contradizendo, forçando coisas que o torcedor já deixou pra trás. E, desculpa, se o Abel leva no coração o que aconteceu contra o Corinthians, o torcedor que tava lá no estádio cantando tá fazendo o papel dele, sabe? E pra elogiar outras torcidas, o Abel aparece, como apareceu. Ele já falou da torcida do Corinthians, salvo engano, né? Já falou do Corinthians, do Universitário do Peru, ele aparece e elogia. Mas a dele fez uma festa bonita contra o Juventude. No jogo sem os principais jogadores, jogo, num horário que não é tão... Não, se bem que o horário era bom. Era num sábado, mas ainda assim, né? Ainda assim, vamos lá, né, Abel? Supera. Acho que eu acho que ele precisa compreender o ambiente em que ele está. E o futebol brasileiro, ele tem muito disso. E o futebol brasileiro é assim, gente. O treinador, ele é cobrado, o jogador, ele é cobrado. A gente pode falar se o jeito que a torcida do Palmeiras cobrou foi acima do normal para um cara que conquistou tudo o que conquistou no Palmeiras até aqui. A gente pode falar sobre isso. Mas o fato dele ser cobrado vai acontecer se ele treinasse o Palmeiras ou se ele treinasse o Juventude, se ele treinasse a Ponte, o Guarani, independentemente do time. E essa é a realidade do futebol brasileiro e um treinador está sujeito a isso. Nós estamos aqui trabalhando e nós estamos sujeitos a receber críticas. E por conta disso, a gente vai ficar todo dia aqui falando, nossa, porque o fulano de tal falou isso. O fulano... Não faz o menor sentido. Eu acho que ele precisa começar a entender o ambiente em que ele está e que, de fato, perder pro Corinthians foi algo que pesou na trajetória dele dentro do Palmeiras. E tá tudo certo. Passou, o Palmeiras agora está ainda na busca de 2 títulos, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, pode chegar a uma final de Libertadores e pode ser campeão. E se for campeão, talvez apague o que aconteceu, mas não vai apagar a questão de que ele ficou em várias coletivas debatendo a torcida. E tem gente aqui me zoando no chat porque eu falei do negócio do Mundial, gente. A minha resenha rendeu esquece. no chat. Ainda bem que eu não levo acho no coração, engraçado cara. Que a sua resenha rendeu o comentário do Everton Pereira. Luiz Fabiani é anti-corintiano. Quer tumultuar o ambiente do Corinthians até quando o Corinthians ganha. Quando que o Corinthians ganhou na Libertadores feminina, né? Ganhou mesmo. 15 dias Pô, que o Corinthians com ganhou. certeza a gente descobriu, Everton, que você é um robô, Everton. Não adianta mais. Eu já acho que o Abel tá totalmente alinhado com a forma de pensar da torcida do Palmeiras, do eu contra todos, assim. Porque tem sido esse o discurso da nação No caso, é até ele contra a torcida, né? Exato, ele quer ser mais contra todos do que a própria torcida do Palmeiras. Só um breve comentário, acho que vocês resumiram bem o jogo do Palmeiras. Tá demorando pra sair esse terceiro cartão amarelo do Everton, né? Que tá pendurado há umas 15 rodadas. Tá mesmo, é torcida verdade. louca pra ele sair, o terceiro amarelo não sai, mesmo ele reclamando em todos os gols, inclusive os que o Palmeiras faz. Então tá demorando pra sair aí. Será que vai ser o Carlos Miguel? Eu acho que vai ser o Lomba, Também conhecendo acho. o Eu Abel. acho que é o Lomba também.